Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Resenha. E olha só, as denúncias de violência contra a mulher aumentaram com o confinamento da Covid-19 em todo o país. E é por isso, Robson, que a nossa convidada de hoje é a delegada Kazumi Tanaka, que é coordenadora das Delegacias da Mulher no Maranhão. E nós desejamos, Robson, a doutora Kazumi, as boas-vindas ao programa Resenha. Muito obrigada pelo convite e também pela oportunidade. Bom, doutora, a gente sabe que os dados mostram os casos de feminicídio, violência contra a mulher no mundo, Robson, no Brasil, por exemplo, que por dia, algo em torno de 15 feminicídios, que é um número bastante alto, aliás, altíssimo para a nossa realidade. Qual é o panorama que nós temos de casos de feminicídio? O que nós temos feito, a partir inclusive desse dado que foi levantado dos países que passaram por essa situação de pandemia e de confinamento anteriormente ao Brasil, em função de identificarmos que o fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher se acirrou nesse período da pandemia, nós procuramos fazer esse acompanhamento periódico, semanal, diário dessas situações em todo o estado. O que nós identificamos nesse período? Que particularmente no nosso estado, o número de registros de ocorrência, o número de pedidos de medidas protetivas de urgência, ele diminuiu comparativamente ao mesmo período de 2019. Agora, já em junho, é que os números já passaram a crescer, inclusive crescer mais até comparativamente também ao mesmo período de 2019, com relação a junho. Mas com relação aos meses anteriores, houve uma diminuição, o que nos faz compreender que houve uma subnotificação dessas situações de violência, e aí motivada por uma série de fatores, a própria situação de estímulo ao confinamento, a maior dificuldade que a mulher tem de acessar os serviços públicos, como, por exemplo, delegacias, Casa da Mulher Brasileira, a dificuldade econômica de sequer pagar um transporte público, a impossibilidade, inclusive, de tempo, dado a situação que os filhos estão dentro de casa, de que o marido também está mais dentro de casa, e aí isso impossibilitou que ela tivesse mais espaço de liberdade para poder sair e fazer denúncia. Então, tudo isso ocorreu, a gente observou todo esse fenômeno aqui no Maranhão. Também observamos o fenômeno do feminicídio, e aí o Departamento de Feminicídio fez esse monitoramento para verificar se os números eles realmente aumentavam comparativamente ao mesmo período de 2019. E aí o que o Departamento de Feminicídio observou? Que nos períodos que ele estava observando, a diferença não era tão grande comparativamente a 2019. Mas, assim, até o momento, o que nós temos? Nós temos até o momento o registro de 32 feminicídios aqui no nosso estado. E quase que sua totalidade, a grande maioria dos feminicídios ocorridos, a mulher, a vítima daquele feminicídio, em nenhum momento buscou denunciar aquela situação, pedir ajuda para o Estado em algum momento. O que leva, não sei se algum estudo, olha só, eu não sabia, eu fiquei surpresa agora com essa colocação. Quer dizer, dessas de vítima de feminicídio, nenhuma delas havia procurado qualquer órgão que pudesse ajudar. A que se deve isso, doutora? Isso se deve à naturalização da violência e uma série de outros fatores. O primeiro deles eu elenco como a naturalização da violência. Em que sentido? Nós vivemos numa sociedade que nos ensina de que há uma hierarquia dentro do relacionamento amoroso, dentro da família, de que há uma superioridade do homem com relação à mulher dentro do relacionamento amoroso, de que aquele relacionamento ele é construído não como uma relação de liberdade e respeito, mas como uma relação de controle, de poder e de posse. A mulher também se sujeita a essas estratégias que fazem com que ela normalize a violência, porque compreende que relacionamentos são assim mesmo, às vezes veio de uma família também que ensinou a ela de que ela deveria aceitar e suportar, né, e que por isso também faz com que ela aprenda, com que ela também entenda que a agressividade, que a violência pode fazer parte do seu cotidiano, uma vez que ela vê para os lados isso acontece, ela viu para a sua história de vida também aquilo aconteceu. E também, fora isso, a criminalidade relativa à violência doméstica e familiar é totalmente diferente das outras criminalidades. A mulher, ela vive relação continuada de violência. O agressor está dentro de casa. Ela tem com aquele agressor, ao mesmo tempo, uma relação paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele a vitima, ele é o pai dos seus filhos, ele prometeu e jurou amor eterno, ele dá um sustento para aquela mulher, ele dá um teto para ela viver,
Então, é muito complicado para que ela consiga se libertar daquilo, porque é uma relação de fato complexa, então não depende apenas da iniciativa dela de identificar de que ela vivencia uma situação de violência e denunciar. Ela precisa de todo um aparato de estruturas, de políticas públicas, para que ela tenha a possibilidade de levantar a cabeça e acreditar que ela pode resgatar a autoestima, que ela pode se libertar da relação violenta, como também encontrar apoio dentro da comunidade, dentro das relações que ela constrói, porque também uma grande parte delas, às vezes, inclusive, tem iniciativa de ir a uma delegacia dizendo que quer retirar a queixa, vamos dizer assim, em função de que, voltando a casa, as pessoas a estimulam a que ela retire aquela denúncia, porque se trata do marido, se trata do pai, dos filhos, se trata daquela pessoa de que ela depende financeiramente. Então, assim, lidar com violência doméstica e familiar não é um fenômeno fácil, e a gente sabe que se chegou à situação do feminicídio e a mulher até aquele momento não pediu ajuda em momento algum, isso significa dizer que essas situações todas que eu elenquei, como outras também poderiam ser assomadas, para que a mulher ela não tivesse a possibilidade de pedir ajuda em algum momento. E aí, fora que se ela está numa relação abusiva, aquela pessoa que a conhece de perto sabe como manipulá-la. Ele sabe que mesmo que ela decida não querer mais ficar naquela relação violenta, o que ele promete? Que eu vou te matar, que eu vou matar teus filhos, vou matar teus pais, porque ele sabe que para ela, as pessoas mais importantes da vida são aquelas pessoas. E aí ela também sabe concretamente que ele tem capacidade de fato fazer algum mal contra os filhos, contra os pais. Então ela fica acuada, ela fica numa situação de cárcere psicológico com aquela pessoa com quem ela convive que é violenta. Então, assim, para a mulher, de fato, é extremamente complicado se libertar desse tipo de relação. Muitas mulheres estão assistindo a gente, Robson, nesse momento, e passa por essa situação que a senhora já externou muito bem, colocou muito bem. Por exemplo, uma mulher que hoje está assistindo a gente neste momento, hoje, sábado pela manhã, vítima de violência, de abuso. Muitas das vezes, Robson, doutora, passa um receio pela cabeça dela. O que eu vou fazer? Qual a atitude que eu vou tomar? Às vezes precisa de encorajamento. Eu queria saber o seguinte, a pessoa que hoje que é abusada, que é vítima de violência, não é? Qual a primeira atitude a tomar? E depois disso, qual é o respaldo, qual é a garantia, qual a segurança que ela terá ao denunciar o agressor? A mulher que identificou que o que ela vivencia não é normal, que é violenta, que ela tem que pedir providências, pedir ajuda, qual o primeiro passo? Ela pode acessar uma delegacia de polícia para registrar a sua ocorrência, pedir providências, pedir medidas protetivas de urgência que são garantidas para aquelas mulheres que vivenciam violência doméstica e familiar, e através dessas medidas protetivas ela pode ter a possibilidade de pedir que o juiz, a juíza determine que ele seja proibido de se aproximar dela, que não mantenha contato por qualquer meio de comunicação, que ele tenha restrito ou suspenso o porte de arma, se for por acaso ele utilizar alguma arma legal. Ele pode ser afastado do lar conjugal, ela pode pedir pensão provisória para ela e para os filhos. Então, assim, uma série de possibilidades são permitidas pela Lei Maria da Penha, através das medidas protetivas de urgência, para aquela que precisa saber quais outros canais ela pode acessar, que outros espaços ela pode acessar. Ela pode ligar para o 180, que é um número nacional, onde ela vai ter informações sobre esses locais que ela pode acessar, de que maneira ela pode agir. Ela pode ligar para o 190, procurar, então, no caso, a sua delegacia de polícia do município onde convive. Se for aqui na capital, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que é um complexo de atendimento à mulher em situação de violência, onde lá congregam alguns dos organismos que fazem parte dessa rede de atendimento, como no caso a Delegacia Especializada, a Patrulha Maria da Penha, a Vara Especializada, Promotoria, Defensoria, Centro de Referência que promove o atendimento psicossocial daquela mulher, alojamento de passagem, tudo administrado, aquele complexo, pela Secretaria de Estado da Mulher. Ali dentro da Casa da Mulher Brasileira funciona um plantão de polícia civil 24 horas para o atendimento especializado da mulher, que noite, final de semana e feriado também atende os municípios da Ilha de São Luís. Então toda mulher em situação de violência de gênero ou violência doméstica e familiar, sexual, qualquer que seja, ela pode acessar o serviço. Lá funciona 24 horas com a equipe policial completa para fazer o seu registro. Há também outras possibilidades que vieram com a pandemia, e aqui eu elenco, no caso, a delegacia online,
É só digitar em qualquer buscador da internet Delegacia Online Maranhão e ela vai poder fazer seu registro de ocorrência. Inclusive, se for violência doméstica e familiar, ela tem a possibilidade de pedir medidas protetivas de urgência online também, que vai ser encaminhado para vara competente, para o município competente para fazer a investigação, para fazer o encaminhamento daquele pedido de medidas protetivas. E também, agora, mais recentemente, nós disponibilizamos o aplicativo Salve Maria Maranhão. Através desse aplicativo Salve Maria Maranhão, que está disponível no momento para sistema Android, mas vai ser disponibilizado no futuro bem próximo para o iOS também. Então, para quem tem celular, smartphone com sistema Android, pode baixar, que é a grande maioria, na verdade, dos celulares, e baixando esse aplicativo, você vai se cadastrar. Nesse aplicativo tem um botão de segurança, que quando a mulher ela estiver em situação de violência, basta que ela clique nesse botão, confirme que quer acionar a polícia e um chamamento sonoro vai cair no CIOPS, que é o 190. O CIOPS, por sua vez, vai identificar que se trata de um chamamento do aplicativo Salve Maria, dispõe esse aplicativo de um georreferenciamento e onde a mulher acionar aquele aplicativo, o CIOPS vai saber onde foi acionado e vai encaminhar uma viatura com prioridade 0 para atendimento daquela mulher em situação de violência doméstica e familiar ou sexual que seja. Então, assim, é uma importante ferramenta não apenas para a mulher que vivencia a violência, como também, por exemplo, você é um vizinho, você sabe que a sua vizinha, ela passa por situação de violência constante, está acontecendo ali aquela situação. Então, no caso, você pode baixar o aplicativo, acionar o botão de segurança, e quando a polícia chegar e localizar você vai identificar, não sou eu, é a vizinha aqui ao lado, é a minha irmã, que está passando agora nesse momento pela situação de violência, a viatura vai atender aquele chamado. Mas ele é específico para situações de urgência e emergência. Nós temos aqui um pouco menos de 2 minutos para fechar esse primeiro bloco, mas eu queria perguntar, as farmácias estão cheias daqueles cartazes com aquela marca. Como é que a senhora avalia isso? Eu já vi gente criticando, olha, é um risco, de repente a mulher chega com aquela marca de batom X em casa e isso pode gerar a própria propaganda, os homens também, futuros algozes nessas histórias, eles também podem identificar. Como é que a senhora avalia esse tipo de mecanismo de agora? Essa campanha do Sinal Vermelho, ela foi idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça, e aí ela foi disseminada por todo o Brasil, e todos os estados, praticamente todos os estados da federação aderiram a essa campanha do Conselho Nacional de Justiça, que nós demos total apoio, porque essa ideia, ela foi lançada dentro desse momento mesmo, assim, atípico, que é esse momento de pandemia, pelo qual nós nunca passamos. Isso foi idealizado com a intenção de proporcionar para a mulher que vivencia a violência, que está em cárcere privado, a possibilidade de, acessando uma farmácia, pega um batom vermelho, faz o X na hora lá que acessa a farmácia, mostra para o farmacêutico e ele vai identificar de que a mulher está passando por uma situação de violência e acionará a polícia para fazer uma intervenção naquele momento. Né? Então, assim, foi, na verdade, uma estratégia que foi lançada para proporcionar para a mulher mais um canal de atendimento, mais um canal de pedido de socorro. Então, assim, eu avalio, na verdade, como positivas todas essas iniciativas, porque, como eu falei, nós estamos vivendo um momento atípico, e aí todas as soluções possíveis que venham a proporcionar para a mulher canais de pedido de ajuda, canais de atendimento, são sempre bem-vindos. E o Resenha faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho volta, né, com mais bate-papo, com mais conversa, com mais esclarecimento e informação com a delegada Kazumi Tamaka. É só um instante. Estamos de volta com o programa Resenha. A gente continua aqui conversando com a delegada Kazumi Tanaka. Robson, entrar numa pauta importante que eu considero, que é um novo projeto de lei, um PL que tramita no Senado, que fala da questão, que se refere à questão da qualificadora, não é, do crime de feminicídio, que não seria mais qualificadora de homicídio, mas um crime autônomo. Eu queria saber da doutora Kazumi se isso é um avanço, se isso é importante, não é? Já que poderia aumentar aí a punição. Eu lembro que a senhora falou no bloco passado de medidas de restrição, muitas das vezes é desrespeitado, né? É apenas no papel ali, e também o agressor ainda acha, muitos homens ainda acham, a lei ainda é muito amena, né? Não é essa punição toda. Como é que a senhora avalia essa questão da PL para a questão da qualificadora e do crime autônomo? Eu acho importante, até para dar maior
prioridade para dar maior visibilidade mais ainda para o crime de feminicídio, uma vez que até 2015 nós nem tínhamos, na verdade, essa figura. E aí, então, em função de não termos essa figura, o número de mulheres assassinadas pelo fato de ser mulher ou em função da violência doméstica e familiar ficava no número geral de mulheres mortas a cada ano e não nos dava a compreensão de quais os motivos aquelas mulheres estavam sendo mortas. A partir da iniciativa de se visibilizar de que aquela situação de assassinato foi em função do gênero, foi em função da violência doméstica e familiar, aí se nós tínhamos um número mais preciso para poder identificarmos quantas mulheres em nosso estado especificamente foram assassinadas pela condição de ser mulher ou em função da violência doméstica e familiar. E aí, particularmente, né, a partir também da lei do feminicídio, enquanto qualificador em 2015, nós tivemos também a iniciativa de criarmos dentro do estado do Maranhão um dos poucos departamentos de feminicídio que ainda até então foram criados, e isso nos dá a possibilidade de que nós tenhamos o acompanhamento de todos os casos de feminicídio no estado e a investigação de todos os casos de feminicídio ocorridos na Ilha de São Luís pelo Departamento de Feminicídio. E também isso nos dá também a possibilidade de que nós tenhamos a identificação análise criminológica desses crimes de feminicídio. Posso também lançar agora também um dado que é interessante, que é que dos crimes ocorridos em 2018 foi feita essa análise criminológica dos crimes de feminicídios ocorridos. Um dos dados que foi levantado foi esse que eu coloquei, relativo a que a totalidade delas não havia pedido ajuda para o Estado em momento algum, mas também identificou que a grande maioria dessas mulheres assassinadas foram mulheres negras ou mulheres que foram identificadas como pardas ou negras. Então isso também é mais um dado também que só reforça o que de fato acontece no Brasil, né, que as mulheres que passam por outras situações de vulnerabilidade, elas estão mais expostas à violência. Inclusive também hoje foi também lançado pelo Fórum Nacional de Segurança Pública outros dados relativos à questão dos assassinatos de mulheres, que também demonstrou e reforçou isso também que acontece no estado do Maranhão, de identificar de que quando uma vulnerabilidade se soma a outras vulnerabilidades, a mulher ela fica muito mais exposta à violência. Então, no caso, se é mulher, se é negra e se ela pertence a uma classe economicamente social mais baixa, ela fica muito mais exposta, porque ela tem menos alternativas, tem menos possibilidade, às vezes tem menos informação, e aí a situação de não pedir ajuda se reforça mais ainda. Então, assim, eu vejo como importante, como relevante essa figura autônoma do feminicídio agora, porque vai dar ainda mais destaque dentro do nosso sistema jurídico para que a gente consiga, a partir dele, fortalecer, incentivar mais políticas públicas que reforcem a necessidade de que nós enxerguemos a complexidade que é o fenômeno da violência contra a mulher e da violência doméstica e familiar, mais especialmente, que é o que assola a grande maioria da vida das mulheres. Me permita fazer uma observação sobre essa coisa ainda desse mundo masculino. Eu entrevistando a doutora Artenira, que hoje tem um belíssimo estudo nessa área, não somente na área médica ou terapêutica, como na área também jurídica. Ela hoje já tem formação, e ela me falava que, analisando vários casos em que vão parar na justiça esses casos, talvez até as mulheres com uma vida um pouco mais abonada, digamos assim, que conseguem entrar na justiça, ela diz que lá no final cai na decisão na mão dos homens, e esses homens acabam decidindo de uma forma quase sempre favorável ao homem. Como é que a senhora vê isso? Ainda percebe-se isso nessas situações que vão parar na justiça? Existe alguma estatística a respeito? Houve, acho que essa pesquisa um pouco da doutora Artenira. Na verdade, eu não vi essa pesquisa, mas o que nós temos que compreender? Como eu falei desde o começo, o fenômeno da violência doméstica e familiar, ele é de fato um problema bem complexo. Mesmo com esse marco no enfrentamento à violência contra a mulher, que foi a Lei Maria da Penha, e inclusive agora nós tivemos 14 anos de Lei Maria da Penha, agora que estamos comemorando durante esse mês, e que eu
foram feitas uma série de reflexões. Hoje, particularmente, participei de alguns debates relativos a isso, inclusive com alguns movimentos representativos de mulheres. Nós observamos que ainda há muito que se fazer, né? Por exemplo, o número de varas especializadas de enfrentamento à violência contra a mulher, ele não teve um aumento expressivo no decorrer de todo esse tempo, como também de outros organismos especializados. Então, assim, é importante que nós enxerguemos que precisamos avançar e fortalecer mais a política pública, inclusive incrementando os organismos especializados já existentes. Não adianta também criar sem fortalecer aquele organismo. É necessário que haja capacitação, que haja incremento, para que se tenha a possibilidade de dar eficiência, por exemplo, no julgamento, celeridade também no julgamento. É preciso também que se reveja o nosso sistema jurídico, as nossas leis, de forma que a análise desses processos, a partir do que for implementado através de leis, ele seja uma análise mais séria, mais célere, mais prioritária. Então, eu acho que dentro dessas avaliações que foram feitas até então, como eu falei, a partir de algumas discussões que foram levantadas dentro dos movimentos representativos de mulheres, a gente avalia isso, que avançamos em alguns aspectos, precisamos avançar e fortalecer mais ainda outros, mas é uma construção, como eu coloquei, não tem uma solução única. Nós vamos experimentando, nós nos reavaliamos a cada ano, e aí tentamos buscar essas estratégias, esses diálogos, essas construções de políticas para que nós consigamos, de fato, proporcionar para a mulher o acolhimento necessário, a resposta necessária e adequada para aquela situação de violência que ela está passando, que passou. Como também nós precisamos entender que esse enfrentamento não perpassa apenas pela resposta dentro do sistema jurídico ou dos sistemas legais de proteção. A gente sabe que está para além disso. É preciso que se entenda que uma mulher que acessa um serviço, pode ser, por exemplo, uma delegacia ou não, pode ser um outro serviço especializado ou não, mas uma mulher que pede ajuda em algum organismo, ela precisa ter as demandas atendidas para além do processo, para além da punição daquele agressor. É preciso que ela tenha acesso a um advogado para garantir seus direitos, é preciso que ela tenha a possibilidade de que ela seja inserida em cursos de capacitação, para que ela tenha a possibilidade de ter uma autonomia financeira. É necessário que ela tenha um acompanhamento psicológico para que ela consiga resgatar a autoestima e acreditar que ela pode ter autonomia. Enfim, é preciso que ela tenha a possibilidade de exercer a sua cidadania plena, né, a partir desse acolhimento, dessa política pública mais fortalecida que vai estar disponível para ela. No Brasil, não é, a cada 90 minutos, uma mulher é vítima de violência, de feminicídio. Mostram também que o Brasil, infelizmente, Robson, doutora Kazumi, é o quinto nesse ranking, né, de feminicídios. E também que 35% dos casos de feminicídio são por conta de companheiros. Aí, dentro desses dados, eu pergunto o seguinte, sempre aquela pergunta, tem briga de marido e mulher, se mete ou não a colher, qual é a providência a ser tomada? Uma vez que, a partir de um dado empírico que nós temos, né, do que a gente faz de atendimento nas delegacias de maneira geral, a mulher, quando passa por situação de violência que acessa um serviço como a delegacia, ela vai registrar a ocorrência, mas às vezes tem aquela situação de que volta porque ela quer retirar a queixa, né, vamos dizer assim, né? Mas por que ela diz que quer retirar a queixa? Porque ela quer continuar a apanhar? Porque ela quer continuar a sofrer violência? Não, absolutamente. Ela diz que quer retirar a queixa no sentido de que, às vezes, quando ela retornou para casa, ela não teve o apoio necessário. As pessoas entenderam que ela deveria dar a 10ª, a 20ª chance para aquela pessoa que se permitiu a praticar atos de violência, e a gente sabe que não foi apenas um ato de violência, a gente sabe que é uma vida de violência, de construção de violências que começaram com as psicológicas, que permaneceram com as psicológicas, mas também que se acenderam para as violências físicas. A gente sabe que é um histórico todo de violência, e as pessoas ali dentro do meio social que ela convivem compraram aquela máscara social, vamos dizer assim, que ele vende, porque ele dentro de casa é uma coisa, mas ele fora de casa é o bom moço, é o bom pai de família, é aquele que frequenta a igreja, é aquele que parece ser um bom pai para os seus filhos.
Então, às vezes, as pessoas, elas têm a concepção do que seja aquele agressor, mas de maneira totalmente diferente de como ela o enxerga dentro da intimidade. Então, às vezes, por isso também ela fica sem o apoio necessário para que ela consiga dar os próximos passos, os passos seguintes, que é tentar, de fato, se libertar daquelas relações abusivas e ter uma vida diferente, uma vida de maior paz. E aí, então, é importante, a partir do que eu estou colocando, que as pessoas se importem com a dor do outro, que as pessoas despertem seu sentimento de alteridade, de entender, se fosse com minha filha, eu gostaria que alguém se mobilizasse, que alguém se importasse com o que ela está passando. Eu vou esperar também, por outro lado, que o Estado, por si só, ele tenha a capacidade de entrar na casa da minha vizinha ou na minha casa e enxergar o que está acontecendo. Eu tenho que fazer minha parte enquanto cidadão, enquanto cidadã, de saber, o Estado não tem essa capacidade de entrar na minha realidade, mas eu estou enxergando, eu sei que a minha irmã passa por situação de violência, eu estou ouvindo a minha vizinha gritar, eventualmente de gritos de dores, do vizinho também, que certamente a agride. Eu vou fazer o quê? Eu vou esperar que o Estado intervenha? Não, eu tenho que fazer a minha parte. Então, se nós esperarmos apenas que o Estado intervenha nessas situações para transformar a realidade, a gente está esperando um mundo de fantasia, porque isso não existe. Então, enquanto as pessoas não se importarem e não também chamarem, não compartilharem para si essas responsabilidades, a gente não vai conseguir transformar o que a gente quer. Como eu falei, é um fenômeno que está aí, que é cultural, que está naturalizado, e isso depende, no caso, da iniciativa, do chamamento da autorresponsabilidade de cada um, para que a gente consiga viver de maneira mais livre, de maneira mais respeitosa, que as relações sejam construídas com maior respeito e liberdade. Qual é o tempo, mais ou menos, que uma mulher, por exemplo, permanece, vai lá na casa da mulher brasileira, o tempo que elas ficam ali em média? Vocês têm uma reincidência? Como é que é isso? Uma resposta mais rápida. Cada caso é um caso, na verdade, né? Depende muito do contexto que ela vivencia, depende muito do tipo de violência que ela tá relatando, depende do grau de risco também que ela está passando. O que importa é, ela relatando aquela situação, nós tenhamos a possibilidade de fazer os encaminhamentos necessários também, além do pedido de medida protetiva de urgência, além também da avaliação de risco através de um formulário também que ela preenche assim que acessa e que pede e que requer medida protetiva de urgência, da possibilidade de fazer o encaminhamento com ela e para ela e para os seus filhos para irem para Casa Abrigo, que é uma instituição mantida pelo Tribunal de Justiça, onde por lá ela fica durante o tempo necessário a sair daquela situação de maior risco à sua integridade física e à sua vida. Então, assim, varia muito. Os crimes sexuais têm um tipo de atendimento, os crimes cujo perfil do agressor é um perfil mais violento, a vulnerabilidade da mulher porque ela não tem condições financeiras, assim, nós temos que ajustar conforme as necessidades, as demandas da mulher que ali se apresenta. Doutora Kazumi, a gente agradece muito, né, a sua participação. É isso aí, até o próximo sábado. Tchau.